Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iremos dar continuidade à resolução das questões sobre campo magnético. A 13ª questão diz que a figura a seguir representa um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica I, conforme a convenção indicada. O sentido do campo magnético no ponto P, localizado no plano da figura, é... Então, gente, o sentido no ponto P, localizado na figura. Letra A, contrário ao da corrente elétrica. B, saindo perpendicularmente da página. C, entrando perpendicularmente na página. D, para a sua esquerda no plano do papel. E, para a sua direita no plano do papel. Primeiro, como que eu vou saber o sentido do campo magnético? Eu vou olhar o sentido da corrente. A corrente aí, ela está em sentido para cima. Então, o polegar, regra da mão direita, ó. O dedinho para cima e os dedos vão dar o sentido das linhas, né? Então, as linhas vão estar assim. Vou fazer aqui para vocês verem. Deixa eu ver aqui. Como se tivesse assim, ó. O centro é o fio, né? E as linhas estão assim. Então, no ponto P, que é esse pontinho aqui, ele quer saber qual o sentido do campo magnético. O campo magnético, ele está girando assim, não foi que a gente descobriu? Porque, ó, dedinho para cima, o campo vem, ó, e entra. Nesse ponto aqui, ó, exatamente no ponto P, ele está entrando, ó, o vetor está entrando aqui, ó, entrando na página com sentido perpendicular, né? Entrando perpendicularmente na página. É a letra C. Vamos ver, ó, contrário ao da corrente elétrica? Não, se fosse contrário ao da corrente elétrica, seria para cá, né? Saindo perpendicular da página, se fosse saindo, seria o contrário, ó, seria assim. No caso, a corrente iria estar para baixo, o sentido. Entrando perpendicularmente na página, é a correta, né? Para a sua esquerda, não, nem para a direita também. Então, a alternativa C. Questão 14. Um fio condutor é percorrido por uma corrente I, como mostra a figura. Próximo ao condutor, existe um ponto P também representado na figura. Esse ponto aqui, ó. A opção que melhor representa o vetor campo magnético no ponto P é... Vamos ver qual desses aqui representa o vetor campo magnético no ponto P. Então, primeiro eu tenho que ver o quê? Esse vetorzinho aqui do centro, ele está entrando ou está saindo? Vamos lembrar lá do exemplo do fio que eu falei na aula passada para vocês, no vídeo passado. É como se aqui fosse, ó, a cabecinha do, como é que diz? Do fio. É como se aqui fosse a cabecinha do fio e aqui são as linhas do campo magnético, né? O campo magnético aqui é ao redor do fio. O fio, ele é assim, né? Por exemplo, e as linhas são assim. Se ele ficar em pé, você vai ver só a pontinha aqui de cima, né? Então, se você ver só a pontinha, esse círculo com pontinho quer dizer que o vetor está saindo, né? Se ele está saindo, ó, os dedos, ó. Ele está saindo para fora da página, então os dedinhos, ó, vai ser no sentido anti-horário, né? Então, vai ser assim, ó, o sentido anti-horário. Se ele está no sentido anti-horário, no ponto P, deixa eu apagar bem aqui. O sentido é anti-horário. Deixa eu fazer de novo aqui. No ponto P, lembrando, gente, que o vetor campo elétrico ou campo magnético, ele sempre vai ser tangente às linhas. Então, ele vai estar assim, ó. Se ele é tangente, deixa eu fazer aqui mais para ficar mais bem feito aqui. Se ele é tangente à linha, ó, ele vai tocar aqui nesse ponto. Pronto, ele está sendo tangente ao campo, à linha de campo, né? Então, o vetor que representa esse vetor é esse aqui, alternativa A. Se ele estivesse entrando, gente, na página, ó, entrando as linhas, ó, iam ser contrárias.
tá certo? Vamos para a questão 15, lá em cima. Uma bobina chata representa um conjunto de N espiras que estão justapostas, sendo essas espiras todas iguais e de mesmo raio. Considerando que a bobina da figura a seguir tem resistência R igual a 8 ohm, possui 6 espiras, o raio mede 10 cm e ela é alimentada por um gerador de resistência de 2 ohm e resistência interna, né? A resistência interna desse gerador é de 2 ohm e força eletromotriz de 50 volts. A intensidade do vetor indução magnética no centro da bobina, no vácuo, como ele disse que é no vácuo, ele até deu o valor aqui, ó, da permeabilidade magnética no vácuo, que é esse valor que você vai usar. Então, temos a representação aqui da bobina, do circuito aqui. Então, a corrente elétrica, quer dizer, para eu saber o campo magnético, né, o que ele pede aqui, a intensidade do vetor indução magnética no centro da bobina. No centro da bobina. Vamos ver. Para eu saber a intensidade, eu vou ter que usar a fórmula para calcular a intensidade do vetor. Que é essa daqui, ó. Usando essa fórmula, na questão eu tenho que o N, que é a quantidade de 6 espiras, quantidade de espiras, de voltas, né? 6 espiras. Tenho também o Mi, que é a permeabilidade magnética, que é dado também na questão. Eu tenho o R, que é o raio, tá aqui também, ó. Cadê? O raio mede 10 centímetros. Só que eu quero em metros, então vou transformar em metros, que é 0,1, tá certo? É só dividir por 100 de centímetro para metro. Só que eu não tenho o valor da corrente, mas eu tenho dados que permitem que eu descubra o valor da corrente. Quais são eles? Eu tenho a força eletromotriz aqui, que é de 50 volts. Tenho o que? A resistência interna, que é de 2 ohm. E tenho o resistor aqui de 8 ohm, a outra resistência de 8 ohm. Então, já dá para descobrir a corrente e depois jogar aqui na outra fórmula. A força eletromotriz, que é 50, o Rzinho, que é 2, o Rzão, que é 8. 50 dividido por 10, porque 2 mais 8 é 10, vai dar 5. Então, a corrente vale 5. Vou substituindo os valores aqui que eu encontrei e vou colocar o da corrente aqui também. Aqui eu posso dividir 6 por 2, que vai dar 3, né? 3. E aqui, 3 vezes 4 vezes 5. Aqui vai dar... Quando eu resolver isso aqui tudo, ó, e multiplicar por 10 a menos 7 e dividir por 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1, vai dar 6π vezes 10 a menos 5. É só fazer os cálculos, tá bom? Eu não vou fazer para não aumentar o vídeo. Não aumentar mais. Em um experimento A sobre eletromagnetismo, um fio condutor muito fino é disposto em linha reta sobre uma mesa isolante horizontal. Pelo fio passa uma corrente elétrica constante. Em um segundo experimento B, o mesmo fio é disposto na forma de uma circunferência também sobre a mesa. Em ambas as situações, o fio está contido no plano da mesa. É correto afirmar que no plano da mesa os campos magnéticos produzidos pela corrente elétrica nos dois experimentos são: letra A, verticais, B, horizontais, C, vertical e horizontal, respectivamente, D, horizontal e vertical, respectivamente. Então, eu tenho que um fio condutor muito fino e disposto em linha reta sobre uma mesa isolante, tipo isso aqui, ó. Então, as linhas do campo que está sobre esse fio vai ser assim, gente, ó. Vai ser assim.
uma dentro da outra, um círculo dentro do outro, sendo que o centro vai ser o mesmo, que é o fio. Nesse caso, ó, é correto afirmar que no plano da mesa os campos magnéticos produzidos pela corrente elétrica nos dois experimentos são os campos magnéticos, gente. O campo magnético é o B, né? Nesse ponto aqui, ó, ele não tem o mesmo sentido da linha, né? Nesse caso aqui, foi adotado o sentido da corrente para a esquerda, né? Se é para a esquerda, então o fio, o sentido vai ser assim, ó. Tá certo? Subindo. Então, o vetor vai ser dessa forma aqui. Por quê? Porque ele é tangente ao sentido das linhas, né? Então, por isso ele é vertical. No outro caso, que é na espira aqui, né? A gente tem o mesmo caso. Por quê? Vocês lembram que, ó, a corrente entra por aqui, né? E volta aqui. Ela entra e sai. Então, na espira, o sentido das linhas pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro. Elas podem estar saindo ou entrando. E o sentido do vetor é o mesmo das linhas. Então, ele vai ser vertical também, ó. Vai ser para cima ou para baixo, depende do sentido que eu adotar. Como eu adotei aqui, ó, para cá, sentido para cá, então o vetor é para cima. Se fosse para o outro lado, se tivesse começado por aqui, o vetor seria para baixo. Alternativa A, os dois são verticais. Questão 17. A figura a seguir mostra o esquema da experiência realizada pelo físico dinamarquês Hans Christian Ørsted em 1820, considerado um dos marcos iniciais do eletromagnetismo. Com a chave CH aberta, não há passagem de corrente pelo circuito, né? Está aberto. Não há, e a bússola aponta na direção norte-sul terrestre, como eu já tinha falado na aula passada, no vídeo passado, que a bússola, quando não tem nenhum circuito próximo, nenhum circuito ligado, nesse caso esse aqui está desligado, porque a chave está aberta, né? Ela sempre aponta para o norte-sul terrestre. Então, ao se fechar a chave, né, a chave CH, a fonte de tensão V vai circular uma corrente elétrica contínua pelo circuito. Com isso, pode-se verificar que na bússola que letra A agulha da bússola não se move, já está fora, porque ela se move. Essa daqui também diz que não se move, está fora. A agulha da bússola se deflete, pode ser. A agulha da bússola é atraída pelo fio, também pode ser. A agulha da bússola é repelida pelo fio? Não, está fora. Então, estamos entre a letra C e a D. A agulha da bússola se deflete, tendendo a ficar perpendicular ao fio, porque a corrente elétrica gera um campo magnético. Isso, olha, o sentido, o campo que vai gerar aqui não é um fio, gente. Um fio gera campo magnético dessa forma aqui, né? Vocês lembram que eu falei? Falei agora há pouco. Então, vão ser concêntricos, com o fio no meio. O centro deles vai ser o mesmo de cada um. É porque não dá para fazer bem feitinho os círculos. Então, nesse caso aqui, ó, é concêntrico e o sentido do vetor é o mesmo das linhas, do sentido da linha. Então, vai ser, ó, perpendicular. Aqui, ó. Vai ser assim, ó, o sentido do vetor. Ou para cima ou para baixo. Então, vai ser o quê? Alternativa C, tendendo, a agulha da bússola se deflete, tendendo a ficar perpendicular ao fio, porque a corrente elétrica gera um campo magnético. Isso mesmo. Questão 18. Duas espiras circulares concêntricas, ou seja, elas têm o mesmo centro, e coplanares de raios R1 e R2, onde R2 é igual a 5 vezes R1, são percorridas pelas correntes de intensidade I1 e I2, respectivamente.
O campo magnético resultante no centro das espiras é nulo. Qual é a razão entre as intensidades das correntes I2 e I1? Ele quer o quê? Deixa eu apagar aqui. Ele quer I2 sobre I1. Se ele quer a razão de I2 por I1, ele quer o valor de I2 sobre I1. Gente, uma coisa muito importante que ele deu aqui na questão. O campo magnético resultante no centro das espiras é nulo. No centro das espiras é nulo. Então, quer dizer que eles são iguais. Todos os dois são zeros. Zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Se os dois são zero, eu vou igualar os dois campos magnéticos. Então, vou pegar B1 igual a B2. A fórmula do campo magnético na esfera, do vetor, da intensidade do vetor campo magnético é μ vezes I1 sobre 2 vezes R1. Como é o vácuo, eu vou usar μ0, tá certo? Igual, esse aqui é o do B1, esse aqui ó, é o B1 e esse aqui é o B2. Um é igual ao outro aqui, ó, na questão está dizendo. B1 é igual a B2, certo? Só que o R2, ele diz na questão que é igual a 5 vezes R1, ó. R2 é igual a 5 vezes R1. Então, vou substituir aqui, ó. No lugar do R2, vou colocar 5 vezes R1. Como aqui, ó, nos dois lados da igualdade eu tenho isso aqui, ó. Então, eu posso simplificar. Vai ficar só I1 sobre R1 e I2 sobre 5 vezes R1, que é o valor do R2. Para resolver isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Isso aqui também, ó, eu posso simplificar. Vai ficar só I1 vezes 5, que vai dar, vou fazer produto do meio pelos extremos. I2 igual a 5 vezes I1. Ele não quer a razão I2 sobre I1, então vou passar o I1 lá para baixo. Ó. I2 sobre I1 vai ser igual a 5. Pronto. O valor da razão I2 sobre 1 vai ser igual a 5. Alternativa D, 5. Vamos para a próxima questão, 19. 19 está lá em cima. O solenoide ou bobina longa é um dispositivo constituído de um fio condutor enrolado em uma forma de espiras não justapostas, ou seja, não estão uma em cima das outras. Considere um solenoide de 30 pi centímetros de comprimento, contendo 15.000 espiras e percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes. Sendo a permeabilidade magnética absoluta do meio existente em seu interior, ele deu a permeabilidade magnética aqui, ó. O módulo do vetor indução magnética criado pelo solenoide nessa região vale em Tesla, lembrando, gente, a intensidade do vetor magnético, ele é dado em Tesla. Então, ele pede o módulo do vetor indução magnética. Para eu calcular o módulo do vetor indução magnética, no solenoide eu tenho uma fórmula, né? Que é essa daqui, ó. Essa é a fórmula. B igual a N vezes μ vezes I sobre o comprimento que é L. Ele deu tudo na questão, então é só substituir. O N é a quantidade de voltas. Ele diz que contendo 1.500 espiras. Então, a quantidade de espiras é a quantidade de voltas, que é o N. O μ ele deu que é 4π vezes 10 a menos 7, coloquei aqui também, vezes 6, que é o valor da corrente que ele também deu, a questão, ó, uma corrente elétrica de 6 amperes. E ele deu o comprimento, que é 30π, cadê? 30π, só que π, esse comprimento aqui, está em centímetro, a gente tem que colocar em metro,
tá bom? Para colocar em metro, eu vou multiplicar por 10 a menos 2, ou seja, dividir por 100. Então, pronto, tá tudo certo aqui. Aí aqui a gente pode simplificar, quando resolver isso aqui vai dar 0,12. Acho que nem preciso fazer, vocês sabem fazer isso também. Mas, vamos ver aqui, ó. Vou cortar esse zero com esse. Aqui vai ficar 15 vezes 10. Vou colocar assim. 15 vezes 10 ao quadrado. Por quê? Porque aqui tem 2 zeros. Vezes 4π. Vou deixar para colocar o π no final. 4π. Quer dizer, o π, ó, dá para eu cortar aqui, ó. Pronto. Porque dá para dividir. Π por π vai dar 1. Vezes 10 a menos 7. Vezes 6. Dividido por 3. 15 dividido por 3 aqui. Tem 10 a menos 2. Eu não vou resolver todo, mas vou dar uma dica aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5 aqui, né? 5. Aí eu vou multiplicar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 6 vezes 1.120 aqui, né? Aí quando eu fizer 10 a 2, vezes 10 a menos 7. Conservo a base e somo os expoentes. 2 mais menos 7 vai ficar mais por menos, vai dar menos. 2 menos 7 vai dar menos 5. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 6, 12. 120. 120 vezes 10 a menos 5. Então, quando eu deslocar essa vírgula, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu deslocar a vírgula, quando eu resolver isso aqui tudo, gente, vai dar 0,2, 0,12, né? A vírgula vai voltar. Então, vai dar 0,12. Deixa eu ver se eu fiz. Mesmo que eu tenha trocado aqui, acho que eu não troquei. Acho que é isso mesmo. 15 vezes 2 vezes 4. 10 a menos 7 vezes 6. 3 vezes 10 a menos 2. 10 ao quadrado. Sim, eu esqueci desse de baixo, ó. Aí aqui vai ser dividido por 10 a menos 2, né? Vai dar 10 a menos 5 dividido por 10 a menos 2. Isso aqui ainda vai ficar 10 a menos 5 dividido, isso aqui vai ficar positivo, porque divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, subtrai os expoentes, vai ficar menos 5 menos 2, que vai ficar menos 5 mais 2, que vai dar menos 3, né? Menos 3. Se eu voltar aqui, ó, 1, 2, 3, a vírgula vai vir bem pra cá, que vai dar 0,12. Eu só fiz só para vocês terem uma base, mas vocês já sabem resolver esse cálculo, tá bom? Aí eu posso apagar essa parte, porque eu já desloquei a vírgula, tá certo? Dá 0,12. Alternativa A. Vamos para a próxima questão, a 19, 20. Eu fiz a 19 agora. Questão 20. Considere um longo solenoide ideal composto por 10.000 espiras por metro, percorrido por uma corrente contínua de 0,2 ampere. O módulo e as linhas de campo magnético no interior do solenoide ideal são, respectivamente, letra A, nulos, inexistentes. Vamos fazer o cálculo e a gente acha a correta, melhor, porque para eu ler isso tudo. Então, calculando o campo gerado pelo solenoide, a gente tem essa fórmula aqui, né, gente, para o solenoide. Essa é a fórmula para o solenoide que a gente usa. Como na questão ele disse, ó, que
10.000 espiras por metro, então o metro vai ser 1, tá bom? 10.000, ó, tá faltando um zero aqui. Aqui tem um zero. É 10.000, não é 1.000. 10.000. 10.000 espiras por metro. E na questão ele dá o zero, o mi zero, quer dizer, que é, cadê? Quer dizer, não deu na questão, mas a gente já sabe o valor dele, tem que saber, viu? Quando na questão não der e for o vácuo, você vai colocar 4 vezes π vezes 10 a menos 7. Sempre vai ser esse valor se for o vácuo, a permeabilidade magnética. Vezes o I, que é a corrente que deu na questão, que é 0,2. Deu 10.000 espiras por metros, o N, esse aqui é o N, 10.000 espiras por metro, vezes 0,2, que é a corrente. Quando eu multiplico isso aqui tudo, vai dar 8π vezes 10 a menos 4. Então, no interior do solenoide, o campo magnético tem direção retilínea, paralela ao seu eixo, e com sentido determinado pela regra da mão direita. Então, vai ser a letra E, retas paralelas ao eixo do solenoide. Ó, gente, o solenoide ele vem por aqui, ó. Se ele vem por aqui, então vai ser nesse sentido aqui. Que é, cadê? Retas paralelas ao eixo do solenoide. Lembra que as linhas aqui, ó, eu expliquei também na questão que elas vão ser aqui, ó. Retas paralelas ao eixo do solenoide. Independente aqui de começar pela frente ou por trás, sempre vão ser paralelas dentro, né? Então, isso aqui vai ficar letra E, que é a alternativa correta. Essa continha vocês sabem fazer também, só multiplicar aqui, ó, 4 vezes 10.000 vezes 0,2, depois 10 vezes 10 a menos 7 e resolve. E é só isso. Por hoje é só, gente. Beijo.